João Leão, bem-vindo ao Direto ao Assunto da Rádio Observador. Obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós. Entrou ontem em funções a nova Secretaria-Geral do Governo, embora tenha arrancado sem a figura principal, o Secretário-Geral. O Governo conduziu mal todo este processo? Muito boa tarde a todos e bom ano. Este foi um caso que acabou por ser mal conduzido por parte do Governo, que a principal dificuldade foi ter feito uma lei que, na prática, é uma alteração de decreto-lei à medida, num caso que, a meu ver, não justificava, ou seja, em circunstâncias de força maior, podemos perceber que isso possa ser necessário. Neste caso, não me parece que seja justificado, e acabou por ser um caso em que o Governo acabou por reconhecer e bem o erro e recuou nessa proposta, e, portanto, que era difícil justificar perante a população a situação em concreto da nomeação do Secretário-Geral com um salário muito superior ao do Primeiro-Ministro, portanto, não era para a função em concreto. Mas, João Leão, no caso de Paulo Macedo, ela foi considerada aceitável há 20 anos, e Paulo Macedo a ganhar quase 30 mil euros à época. Certo, o valor não foi isso. Há dois casos, curiosamente acabaram por afetar o Paulo Macedo, que é o caso da Autoridade Tributária e da Caixa Geral de Depósitos. Tem conotações diferentes. Por um lado, foram aí uma dimensão diferente, foram assumidos à partida esses valores. Isso foi na condução, foi algo mais transparente e conduzido à partida e assumido esses valores. E depois tratam-se de instituições, em particular a Caixa Geral de Depósitos, é a liderança de um grande banco em concorrência com outros bancos. Se queremos pessoas com forte experiência na liderança de bancos, tem que se praticar valores próximos do que são praticados no setor para pessoas de responsabilidade na banca. E o Dr. Paulo Macedo e a liderança da Caixa Geral de Depósitos, a administração da Caixa Geral de Depósitos, tem remunerações que são mais próximas do que é praticado na banca privada, com quem está em concorrência, e é uma instituição de grande dimensão, que envolve volumes financeiros extremamente elevados, com grande importância para a economia portuguesa e também para a importância também de gerir bem esses fundos. E na AT também pela sua dimensão também se percebe que se possa justificar. Parece menos claro e menos óbvio num caso na Secretaria-Geral, que é uma coisa muito interna ao Governo, muito de administrativo, da área da contratação pública, coisas que não são de dimensão tão relevante nesse ponto de vista, embora seja uma reforma com o seu peso, a sua importância, porque neste momento está a ser uma nova Secretaria-Geral que vai absorver as funções de oito Secretarias-Gerais e mais o CGE, portanto vai ser aqui uma reforma com algum peso, mas não tem a importância que tem quer a Autoridade Tributária, quer a Caixa Geral de Depósitos, e portanto penso que nesse caso seria mais difícil justificar neste âmbito uma alteração num decreto-lei feito à medida. Mas deixe-me só meter aqui outro dado, que é Hélder Rosalino. Já estava no 18º escalão quando foi para Secretário de Estado da Administração Pública, perdeu 3 vezes o seu salário quando aceitou ser Secretário de Estado. Acha que ele agora deveria fazer o mesmo? Voltar a perder um terço do seu salário? É uma decisão pessoal. Eu considero que o Dr. Hélder Rosalino é um quadro competente do Banco de Portugal, que tem desempenhado várias funções, quer Secretário de Estado, quer Administrador do Banco de Portugal. Agora, eu percebo que em alguns casos se possa manter o vencimento de origem. Aqui não ficou muito claro na parte do Banco de Portugal se era para manter o vencimento de origem atual ou se também, como se ia utilizar o último ano, era algo que já não era o vencimento de origem, portanto também poderia ter uma implicação diferente. Na prática, porque como teve funções anteriores como administrador que já não tem atualmente, isso poderia estar a ir recuperar vencimentos que já não tinha, também teria uma dimensão diferente. Mas a questão era do escalão, não é? Mantinha-se no mesmo escalão, que é o 18º B, portanto o valor é sempre o mesmo. Não necessariamente, ou seja, uma coisa é ir buscar o salário dos últimos 12 meses, que incluía o salário de administrador do Banco de Portugal, não é? E outra coisa, não é claro se na posição atual de consultor se teria o mesmo vencimento ou não. É porque é o 18º escalão, isso confirmei, eram cerca de 16 mil euros mensais brutos.
Portanto, sendo esse montante, eu acho legítimo que o doutor, na questão em causa não se queira não queira prejudicar o seu vencimento de origem, portanto, e o seu vencimento atual. Acho legítimo que não queira fazer isso, é uma opção pessoal. Parece-me que para as funções em concreto, ser uma alteração ao decreto de lei feita à medida para permitir esse vencimento de origem é menos óbvia a necessidade portanto... Foi mais a forma como o processo foi conduzido. Deixe-me perguntar... Não só a forma, mas também a função em concreto. Não é óbvio que para uma função interna ao governo, muito de caráter administrativo... Mas nova, não é? Uma função nova que não existe? Sim, mas embora tenha a sua importância, é menos clara a necessidade de uma... Um nível salarial tão alto. Deixe-me perguntar aqui, porque o Governo acabou por pôr um bocadinho as culpas em Mário Centeno, que deu conta de que o Banco de Portugal não estava disponível para suportar este salário. Centeno acabou aqui por colocar dificuldades adicionais ao Governo? Não, penso que não. Ou seja, eu penso que o Banco de Portugal se limitou a cumprir o que está obrigado a fazer. Ou seja, o Banco de Portugal não é suposto e não pode contribuir para o financiamento direto do Governo, através portanto, isso é uma obrigação de corre de integração no Eurosistema e, portanto, não teria outra alternativa. Não há aqui nenhuma leitura política desta decisão? Não, penso que não. Penso que Portugal apenas cumpriu o que estava obrigado. Percebe a decisão de Hélder Rosalino em afastar-se desta situação? Percebo que, dada a sensibilidade e dada também a controvérsia gerada, e o que fez bem em recuar e evitar uma situação que seria sempre delicada para o Governo, e penso que fizeram bem em recuar e não... Mas isso não é ceder à opinião pública e publicada? Diga, não... Recuar não é ceder à opinião publicada, não é? No fundo, às críticas, à oposição. Quer dizer, em alguns casos é importante ter em consideração o sentimento da população, o sentimento da opinião pública, e é importante perceber se o caso que temos aqui em casa é um caso de facto que justifique isso, que a meu ver tenho dúvidas que isso justifique é um cargo que pretende poupar pelo menos numa primeira estimativa, 4 milhões ao Estado. Pagaria bem este salário. Sim, mas até pelo valor, vemos que é um valor, comparando com as outras situações que viu, que é da autoridade tributária ou da Caixa de Depósitos, são valores muito limitados e muito baixos, comparando com o que está em causa potencialmente, quer na autoridade tributária, quer na Caixa de Depósitos. Portanto, são valores reduzidos de umas funções, sobretudo administrativas, internas à administração pública, e destoaria totalmente o que é feito nos cargos da administração pública, totalmente, comparando com as outras situações da administração pública, totalmente diferente. Coisas diferentes são grandes empresas, quer a Caixa de Depósitos, quer a TAP, quer a questão em concorrência com o setor privado, que envolvem com orçamentos extremamente elevados, com potencial impacto financeiro muito elevado, não é? E, portanto, não se compara com esta situação. Ganha-se mal nas funções de Estado, os ministros, os secretários de Estado, ganha-se mal nestas funções? Eu estou convencido que, em geral, não só nesta Secretaria-Geral, mas em particular os diretores-gerais da Administração Pública até ganham menos nesta Secretaria-Geral nova, que tem um estatuto especial. Eu estou convencido que os diretores-gerais da Administração Pública mereceriam ter remunerações mais elevadas, ganham um pouco mais de 4 mil e tal euros brutos, se considerarmos também as despesas de representação, que em termos líquidos dará pouco valor na casa dos 3 mil euros. Para cargos de direção-geral do Estado, penso que são funções mal remuneradas e que poderiam ser melhoradas. Tem sempre um limite, em todos os casos que é a própria remuneração dos membros do Governo, que também é limitada, mas não é só em Portugal, nos outros países as remunerações dos membros do Governo não são relativamente baixas, e também tem aqui uma questão de relação de confiança com a população, que às vezes faz com que
torna difícil remunerar devidamente estas funções. Há uma semana, a Guiar Branco lançou em entrevista ao Expresso a necessidade de se discutir um aumento do salário dos altos cargos do Estado, das funções políticas. Isso faz sentido e há margem política para discutir isso? É difícil no atual contexto. Eu penso que seria positivo que houvesse uma melhoria da remuneração dos altos cargos do Estado, porque penso que de facto a remuneração não é adequada, mas é um contexto difícil como vemos. Temos um Parlamento muito fragmentado, com parecimento de partidos mais populistas que tentarão capitalizar todo esse tipo de alterações do ponto de vista da opinião pública, e é difícil, é um contexto político que não é fácil, e portanto é um contexto também de um governo minoritário que tem cuja sua estabilidade não está muito assegurada, portanto há aqui um contexto político que não é muito favorável a esse tipo de alterações. Deixe-me ir à mensagem de ano novo do Presidente da República. Destacou a necessidade de existir bom senso na relação entre Presidente e Primeiro-Ministro. Luís Montenegro tem afastado Marcelo Rebelo de Sousa da discussão da maioria das decisões? É difícil fazer essa avaliação. O que eu diria é que há aqui uma necessidade importante do ponto de vista do Governo ter aqui uma relação muito próxima e de grande articulação com o Presidente da República. Eu penso que o Presidente da República conseguiu, também quis afirmar que no último ano do seu mandato se vai manter ativo e atento. É um último ano em que também os seus poderes presidenciais se vão alterar. A partir do verão deixa de poder dissolver a Assembleia da República, mas para o Presidente da República quis, apesar disso, dar um sinal claro que se vai manter atento e que quer se manter ativo nos assuntos da governação do país e, portanto, do ponto de vista do Governo, a chamar a atenção para a necessidade de articular melhor com o Presidente da República. Depois de aprovado o Orçamento de Estado, este ano marca também o arranque de uma nova fase da governação. A execução do PRR ainda corre o risco de falhar? Aqui ou seja, o PRR, para termos bem presente, já estamos faltam apenas 2 anos, e já estamos durante 6 anos de execução, faltam apenas 2 anos, e ainda temos uma execução que vai, aquilo que recebemos da Comissão Europeia ainda é apenas 50% do envelope, que o Portugal recebeu, mas aquilo que chegou à economia ainda é menos, portanto, é menos de 25% chegou à economia portuguesa, aos beneficiários finais, à concretização concreto de investimento, aos apoios, às empresas, etc., chegou apenas cerca de 25% do envelope total. Temos aqui 2 anos, é um grande desafio para a execução do país, do PRR nos próximos 2 anos, tem que se acelerar muito a execução. Também, em alguns casos, vai ser mesmo difícil concluir alguns investimentos mais estruturantes, como, em particular, as grandes infraestruturas do metro, Lisboa e Porto e alguns equipamentos, vai ser difícil de executar até 2026. Aí penso que o Governo terá que tentar uma reprogramação para ver se consegue reafetar essas verbas a outras áreas para evitar perder. Podem estar aqui em causa a perda de alguns milhares de milhões de euros de fundos do PRR. Cerca de 2 ou 3 mil milhões de euros poderiam estar em casa se não se conseguir uma execução rápida ou uma reafetação de algumas dessas verbas. Portanto, vai ser anos decisivos em que o investimento público vai aumentar bastante e vai ser um dos grandes motores do crescimento da economia portuguesa nos próximos 2 anos. Dentro destes desafios tem-se falado da questão da burocracia e também da falta de mão de obra. São estes os 2 maiores problemas para acelerar a execução ou há aqui um problema maior face ao outro? São ambos importantes, ou seja, na questão da burocracia procurou-se resolver algumas questões, nomeadamente da agilização dos processos de decisão do investimento, mas é sempre difícil concluir esses processos de contratação pública de grandes obras, demora sempre tempo. Portanto, em alguns casos vai ser mesmo difícil concluir até ao fim. Mas o outro problema que referiu é importantíssimo. Em Portugal, em determinadas áreas, nomeadamente a construção, depende crucialmente tem falta de mão de obra e depende crucialmente da imigração para conseguir dar continuidade a esse investimento e portanto, tem que-se aqui agilizar essa capacidade do país de atrair mão de obra para esses setores para concluir esses investimentos que têm, sob o risco de não conseguirmos concretizar os investimentos e perdermos fundos europeus.
Deixe-me só, porque referiu aí há pouco que o próximo ano será um ano de investimento público muito importante e será o grande motor da economia. Depois, no início do mandato em que Luís Montenegro respondeu a vários anseios de várias carreiras do setor público, o país tem margem e capacidade para essa injeção de investimento público? Esta injeção de grande investimento público vai ser, nos próximos 2 anos, altamente financiada por fundos europeus. Não é? Temos, além dos fundos tradicionais, temos aqui um pacote excepcional, que vai terminar em 26, que é o do Programa de Recuperação e Resiliência. Portanto, isso vai fazer com que o investimento público nos próximos 2 anos cresça de forma significativa. Aliado a isso, também deve fazer crescer o investimento privado, também deve recuperar significativamente, porque estamos aqui numa fase em que as taxas de juros do Banco Central Europeu já estão em redução, isso vai transmitir-se ao crédito às empresas com taxas de juros mais baixas, vai permitir a recuperação de alguns setores, do investimento em alguns setores que dependem muito da taxa de juros, nomeadamente o investimento em construção, da habitação, portanto, também se espera aqui, este ano de 2024 foi um ano em que o investimento na economia portuguesa pouco cresceu, mas agora com esta redução das taxas de juros e com a continuação do bom ritmo da economia portuguesa, é de esperar um forte investimento em áreas como a habitação, áreas como a transição digital, as novas tecnologias, mesmo a transição ambiental. São áreas em que há espaço para haver crescimento também do investimento privado, é que se vai juntar um forte crescimento do investimento público, que vai depender muito, que não vai necessariamente afetar muito o Orçamento de Estado, porque é financiado por fundos europeus. Pedro Nuno Santos aproveitou a mensagem do Presidente para criticar o Governo, por exemplo, na questão da imigração, da segurança. Um Governo não deve dar resposta a uma matéria que tem marcado o debate mediático dos últimos tempos? É importante termos presente que a imigração vai ser absolutamente crucial para a economia portuguesa nos próximos 10 anos. Ou seja, Portugal tem aqui um problema demográfico, de falta de trabalhadores em vários setores, e que se não tiver abertura para a imigração, a economia portuguesa entra em estagnação e vai ser muito difícil sustentar o Estado Social, porque teremos várias dificuldades financeiras e económicas pela frente se não tivermos mais imigrantes do que temos atualmente. É uma opção que o país vai ter que fazer, ou quer ser um país que cresce e que se desenvolve e que tem dinâmica económica e capacidade também financeira para o seu Estado Social, ou então entra numa situação de estagnação económica, de grandes dificuldades, e aí se não se aceitar ter mais imigrantes. Portanto, isso é absolutamente claro, são as dinâmicas demográficas que implicam isso. Da minha parte, fiquei desconfortável com o caso que estamos aqui a falar, a situação no Martim Moniz, em particular da Rua Bem Formoso, com todo um conjunto de homens encostados à parede por bastante tempo, sem uma justificação clara, deixou-me bastante desconfortável, não me pareceu algo que tivesse suficientemente justificado. Eu recordo que até eu pessoalmente tinha passado por aquela rua à noite, curiosamente, tinha passado por aquela rua à noite, um mês antes, depois do jantar, e aquela rua é uma rua em que vive uma comunidade, que não pessoas de uma comunidade, sobretudo de origem do sul da Ásia, né, da Índia, do Paquistão e do Nepal, uma comunidade que não oferece em si nenhuma ameaça de risco particular, é uma comunidade muito trabalhadora e dedicada e que ajuda a economia portuguesa. Não me pareceu justificado a necessidade de ter tantos homens encostados à parede e deixou-me particularmente desconfortável. Portanto, temos que ter, e acho que aí também teve bem a mensagem do Presidente, de dizer que Portugal é um país com caráter universalista, aberto ao mundo e que não deve ser um país fechado e desconfiado do mundo. Deve estar a ter uma atitude de maior abertura e de maior... E esta situação da imigração temos que saber lidar, que é sem criar medos que não são justificados, ou seja, a imigração tem sido mais que demonstrado, não é uma causa, não está associada a maior crime, pelo contrário, são pessoas que vêm em Portugal, são pessoas que vêm sobretudo para dar um contributo para a economia portuguesa, para trabalhar e para ajudar vários setores da economia portuguesa que sem eles entravam em grandes dificuldades, como a agricultura, a construção, os serviços, como o turismo, a restauração, a hotelaria, que dependem muito desta mão de obra,
Mas os criminosos ali, os alegados criminosos, são portugueses, não são imigrantes. Exatamente. Portanto, não se justifica atuar... Mas acha que deviam ter sido discriminados positivamente e não serem encostados à parede por serem do industrial? Nem sequer é particularmente naquela rua. Se formos ver, quem conhece aquela zona, seria mais na Praça de Martim Muniz e não tanto naquela rua em que aconteceu aquilo. Havia queixas dos moradores e do presidente da Junta de Freguesia, falando até em... Havia sobre o bairro, sobre a zona em geral, e não em particular daquela situação em concreto. Ou seja, aquela comunidade em concreto, pegar num conjunto, perante um conjunto de largado de pessoas, encostá-los à parede sem óbvia necessidade, ou seja, se há suspeitas, se há coisas, deve ser mais target e com mais dirigido aos sítios onde se encontra suspeitas. Não é razão suficiente para encostar, a meu ver, naquela situação com um conjunto de pessoas à parede e depois com resultados muito incipientes. Dois detidos podem ser o suficiente para dar uma boa machadada numa máfia da imigração. Não me parece. Ou seja, não estou de acordo. Ou seja, em qualquer sítio que tivesse feito uma coisa daquela dimensão, teria os resultados teria sempre encontrado um outro caso teria encontrado as coisas que foram identificadas foram coisas muito residuais, sem importância que justificasse o ato em concreto. Enquanto esteve no Ministério das Finanças, Portugal alcançou o primeiro excedente orçamental em 45 anos de história democrática do país, em 2019. Os dados da execução orçamental mostram que a dívida pública caiu pelo 5º mês consecutivo neste momento. Teme ficar sem essa medalha ser transferida para Miranda Sarmento? Repara, ou a sua já ninguém atira? O que é importante aqui destacar é que o desempenho orçamental do país nos últimos 10 anos tem sido muito positivo. Ou seja, Portugal conseguiu o primeiro excedente em 2019, depois teve uma condução da pandemia em que conseguiu que isso não afetasse as suas finanças públicas, portanto, e conseguiu logo em 22, 23, em 23 ter logo outra vez um excedente de 1%, e essa situação de base das finanças públicas depois leva à redução da dívida pública ano após ano. Portanto, enquanto não prejudicarmos o déficit, enquanto as contas públicas não entrarem em déficit e o déficit começar a aumentar, a dívida pública continuará a reduzir porque beneficia destes resultados dos últimos anos e, portanto, o que é importante nesta fase, enquanto a economia portuguesa estiver positiva como está, é não deixar estragar as contas públicas, não fazê-las entrar num déficit significativo que evita a redução da dívida pública. Portanto, neste momento, no próximo ano, ainda é de esperar que as contas estejam próximos do equilíbrio, é dúvida se já entram em déficit ou não, mas o risco é que se continuarmos a aumentar a despesa de forma significativa, vai prejudicando as contas públicas e pode fazer com que a certa altura a dívida comece a aumentar. E deve ser isso que o Governo deve procurar evitar. João Leão, muito obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós nesta edição do Direto ao Assunto. Bom dia e bom ano a todos. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.